Olá pessoal, estamos aqui hoje reunidos com a nossa colega, a doutora Gisele Guedes, que é coordenadora do grupo de radiologia mamária do Fleury e do grupo de radiologia mamária da Escola Paulista de Medicina da Unifesp. Oi Gisele, tudo bem? Tudo bem. Oi Gisele, Oi, bom dia. como vão? Hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre os exames mamários, em termos de exames radiológicos, um pouquinho de screening, e para ouvir um pouco o que você acha sobre vários assuntos um pouco controversos que a gente tem hoje. E eu queria falar um pouquinho para você, começando sobre uma questão de screening. A gente vê que todos os estudos de rastreamento mostram que existe realmente, de maneira geral, uma melhora na sobrevida quando se rastreia mulheres acima de 50, 59 anos, com benefício de 20%, 25% na redução da mortalidade. No entanto, quando a gente pega mulheres de 40 a 49 anos, a gente percebe que esses estudos são muito controversos, ou seja, existe uma confusão nesse grupo etário. Então eu queria saber, na tua opinião, por que você acha que existe tanta controvérsia nessa faixa etária de 40 a 49? Bom, eu acho que existe controvérsia, até mesmo porque os trabalhos eles não têm uma substância científica para controlar, né, essa paciente. Então, primeira coisa é que a gente está falando em campanhas populacionais de governo, então você já gasta um monte de dinheiro. Essas pacientes, elas vão ter muito mais falso positivo, não é muito mais, mas mais falso positivo, né? A gente vai ter um acompanhamento, por elas estarem menstruando, a gente acaba achando mais lesões. Então é aquela paciente que o risco de ter câncer, ele não é tão alto dos 50 a 54, ela menstrua. E os métodos de imagem que a gente tem vão aumentar esse falso positivo. E eu acho que a gente está diante de trabalhos que às vezes não são comparáveis, né? Em relação à evolução dessa paciente, em relação ao acompanhamento, à casuística mesmo. Então eu acho que a confusão toda é porque eu acho que inicialmente é monetária, né? E a gente não tem como avaliar, né? Que a gente até pode falar mais para frente dos overtreatment, enfim, avaliar realmente se a gente está tratando demais essa paciente. Na prática, o que a gente observa, né, que a incidência de câncer de mama vem aumentando na avaliação do meu trabalho no Fleury, as pacientes têm aumentado a incidência de câncer para todas as faixas etárias, inclusive para paciente abaixo de 30 anos, né? Então, aí a gente vai ter que fazer o que a gente vai manusear essa paciente. E aí, quando a gente observa os órgãos, por exemplo, você pega American Cancer Society, quer dizer, tudo bem, eles falaram, olha, vamos fazer a partir dos 45, né, eles já limitaram, mas se a mulher assim desejar e se for clinicamente, é que eles estão liberando para 40 anos. Então eu acho que é próprio como está conduzindo a história que fica confuso, ou seja, 45 ok, 40, 44, converse com o seu médico, você tem a possibilidade de fazer. Então, isto, numa medicina populacional, a gente vai lá e cria regra. Agora, numa medicina privada, que é o que a gente faz, as pessoas querem estar próximo do risco zero. Gisele, ainda em relação ao rastreamento, até que idade, na tua opinião, a gente deveria continuar o rastreamento? Porque historicamente a gente falava, tinha grupos que faziam até os 69, outros até os 75, e hoje em dia existe alguma tendência de algumas sociedades médicas de dizer até que a expectativa de vida seja menor que 10 anos. Qual que é a tua opinião do que a gente deveria fazer? Então, a minha opinião é que se essa paciente é rígida, tem condição de ser tratada, em geral, elas vão muito bem no diagnóstico, né? Então, às vezes você falar para uma paciente de 75 anos atual, que está ativa para muitas coisas, e que ela vai interromper, ela pode ter um câncer de mama que vai evoluir, eu acho realmente complicado, né? Então, quando a gente pega, eu acabo seguindo sempre o colégio americano, né?
Então, ele é essa regra, né? Ou uma expectativa de vida de mais de 10 anos, ou até quando ela achar que tem que fazer. Então, eu sou favorável, não sou contra. E na idosa, a gente acaba achando, quando acha, em geral, ela tem muito menos efeito hormonal, a mama está muito mais substituída. Então, é uma paciente que é fácil fazer o diagnóstico precoce. Agora, deixa eu fazer uma pergunta. Se você aumentar o rastreamento, por exemplo, começar com 50 anos ou mais tardio, você acha que você diminuiria o overdiagnose? Nos trabalhos, né, sim. Por exemplo, eu disse que 50 para cima bianual vai dar menos overdiagnóstico do que de 40 para cima anualmente, né? Como a mesma coisa com o falso positivo, né? Então, em média aí que eu andei pesquisando, é 1 a 10%, mas tem trabalho que fala 50, tem trabalho que fala 27, aí vai depender muito do trabalho. Mas de 1 a 10 nessa revisão de 30 centros europeus, 1 a 10 de overdiagnóstico e 1% de falso positivo por screening. E aí, acumulando 20 screenings, aí a gente tem aí as taxas de falso positivo. Assim, pensando um pouco mais na prática nossa, quando você vê uma paciente de alto risco para câncer hereditário, qual a sugestão que, por exemplo, vocês dão para o rastreamento dessa mulher semestral em relação à periodicidade, ressonância, mamografia, ultrassom? O que você acha que é o ideal como radiologista que você gosta de receber tal pedido? Ele pediu a ressonância com a mamografia, por favor. Então, bom, considerando, não vamos citar o que é o alto risco. Não precisa. Não precisa. Então, sendo alto risco mesmo, a ressonância tem um papel importante aí, né? E o que a gente pode tentar se livrar é do ultrassom. Então, tem uma confusão enorme dos colegas que eles pedem ressonância com ultrassom, né? E parece... Mas por que não serve? Porque, vamos lá, no que a ressonância é melhor? A ressonância é melhor no carcinoma invasivo. Ela pode ter um valor preditivo negativo de quase 100%, se não há realce, para o carcinoma invasivo. O que a ressonância perde? Ela perde no in situ. A média 50% cai. Mas a gente tem percebido que in situ de alto grau, a ressonância vai pegar. Então, o trabalho da escola vai sair em tese. Muito bem. Então, se eu preciso achar o in situ e preciso achar o invasivo, o que não está me prestando aí no meio é o ultrassom, né? Porque ele vai achar, em geral, os invasivos, é muito pobre para in situ e ainda é operador dependente. Então, para nós, paciente de alto risco, se você não vai adotar nenhuma outra medida, só vigilância, é mamografia e ressonância. A gente pode fazer os dois juntos, certo? E tem muita gente alternando. Ela vem e faz a mamografia, e aí sempre leva o ultrassom de lambuja, que eu falo que é um gasto desnecessário, e aí faz a ressonância. Só vou fazer um parênteses aí, então, porque vocês citou uma coisa que a gente tinha comentado, que é um hábito o médico pedir mamografia e na carona o ultrassom para todo mundo. Uhum. O ultrassom, ele é extensão do exame clínico, ele é obrigatório. Na verdade, assim, na tua opinião, quando você acha que não precisa pedir ultrassom junto com a mamografia? Então, o ultrassom, ele também não deveria ser recomendado como rastreamento para a população sem risco e sem mama densa. Tá certo? Então, teoricamente, o ultrassom deveria ser o quê? Diagnóstico, lesão palpável, fluxo, ok. Mas para rastreamento, pode ser até risco intermediário, com mama densa, ou paciente que não consegue fazer ressonância. Né? Então, é isso. O que acontece totalmente oposto na nossa prática. Né? Nossa prática clínica, veja bem, a gente faz 11 mil exames no meu serviço por mês. 80% é mamografia e ultrassom. Entendeu? Mesmo paciente idosa, com mama gordurosa, sem indicação nenhuma, a pessoa pede na carona. E voltando para o alto risco, então, por exemplo, ela tem que fazer o exame de imagem semestral. Então, você recomenda um semestre a ressonância e no outro semestre a mamografia, ou num semestre mamografia e ressonância e no outro semestre um exame clínico e ultrassom, por exemplo? É uma coisa para a gente pensar. O que a gente faz na prática? Eu prefiro que ela venha fazer a mamografia e a ressonância. E se a gente acha juntas, e se acha alguma alteração, a gente faz ultrassom second look direcionado para poder ver se acompanha. Mas e no segundo semestre? Então, no segundo semestre, se ela tiver alguma lesão que foi vista no ultrassom,
aí ela pode acompanhar pelo ultrassom. E se ela fez um Se tiver tudo bem, se não tiver só nada, ultrassom? veja bem, essa frequência do semestre é obrigatória? Essa é a pergunta. O exame clínico a imagem Então, se ela tiver alguma coisa obrigatória, só vai sobrar ultrassom, mas eu acho que a gente tá fazendo exame demais aí, entende? Então, o que você pode fazer, se é muito ansioso, faz mamografia, o exame clínico, e faz a ressonância em 6 meses, porque aí sim, se precisar, ela faz um ultrassom second look junto, né? Agora, lembrando, Silvio, se ela tiver uma lesão B3 na ressonância que foi achada no ultrassom, aí já não é um exame de rastreamento, ela tá já num diagnóstico de B3. Muda tudo. E aí você repete o E aí exame no qual você viu o B3. Aí eu vou usar o ultrassom, porque ele é muito mais barato, fácil, né? Desde que eu tenha certeza que é a mesma lesão. Tá, Gisele, falando um pouquinho ainda de rastreamento, qual a posição da tomossíntese nisso tudo? Então, a tomossíntese, ela vai ocupar o espaço do rastreamento mamográfico, né? Assim, não tem trabalho que está dizendo que a tomossíntese é pior, do ponto de vista de detecção, tá? Então, a gente tem trabalho de 10%, tem trabalho que chega a 27% de detecção, a mais do que a mamografia digital normal. Então, isso tem trabalhos, então a gente sabe que ela vai substituir. Então, eu sou convicta que daqui uns 5 ou 10 anos nós vamos só fazer o rastreamento por tomossíntese. Mas você está convencida de que isso não é às custas de um aumento desse overdiagnosis, por exemplo? Porque, pelo que eu entendo, eu sou oncologista, eu não entendo muito disso, mas a tomossíntese é melhor, por exemplo, para pegar doença in situ ou para pegar... Não. Não é melhor para doença in situ? Não é, não. Porque é o seguinte, a doença in situ a gente já pega muito bem com o digital 2D, tá? Que é o normal. Porque eu preciso de ampliação e tal. A tomossíntese, ela vai... O que a gente está percebendo que está aparecendo? Distorção arquitetural que a gente não fazia diagnóstico, entendeu? Então, é invasivo. Não estou pensando em pegar mais doença in situ, né? E a proposta, qual que é a desvantagem? Eu vou pegar mais lesão. Eu vou, tá. Mas não vou estar pegando, não é por causa do in situ, é por causa de invasivo, de sobreposição mesmo. E, ok, vou fazer. Agora, o que acontece com a tomossíntese, que é a discussão em torno da tomossíntese é dose. Entendeu? Ainda ela não pegou completamente por causa de dose. É mais alto. É mais alta. Agora, é mais alta porque é só imaginar que como se a gente estivesse fazendo 2 incidências. Agora, deixa eu te perguntar uma coisa. Qual a indicação, quando você tem uma paciente que você não precisa pedir tomossíntese? Que tipo de mama ou que tipo de situação? Ou o inverso? Qual a indicação precisa da tomossíntese que você fala? Está bem indicado esse exame? Os extremos você não precisaria. Porque na mama extremamente densa... A tomossíntese também não é um milagre. E na mama totalmente gordurosa, não tem sentido. Qual é a paciente que deve receber o pedido de tomossíntese? É a paciente com a mama parcialmente lipossubstituída ou de uma densidade, vamos dizer, um pouco mais densa, para rastrear. Para rastrear. Então, a muito densa, a gente vai para o mesmo problema da mamografia, entendeu? Eu tenho uma sobreposição. Agora, só lembrando, Silvio, todas as empresas, elas estão trabalhando em aumentar aumentar ângulo, aumentar corte, para cada vez mais tirar essa, vamos dizer, o que a gente fica escondido na mamografia, né? Então, assim, como eu falo, extremamente densa e extremamente gordurosa. Mas a população, a maior parte, está encaixada no meio. Entende? Ou tem parcialmente lipossubstituída ou começa uma densidade. A outra coisa que a gente tem que lembrar e que o BIRADS mudou em termos de classificação de composição, antes a gente olhava mais ou menos a proporção. Tem glândula aqui, a gordura aqui, essa proporção. Agora não é assim. Se a paciente tiver a mama toda gordurosa, mas um pedaço da mama com uma densidade, ela se beneficia, porque ali pode estar escondida a lesão. Entende? Então, é como eu falo, a minha convicção é que a tomossíntese vai substituir como a digital, né? Gisele, eu nunca vi fazer uma tomossíntese. Descreve para mim, do ponto de vista de desconforto para a mulher. É igual, mesma coisa. Ela é posicionada para a mesma coisa, crânio caudal e oblíqua. Então, compressão e compressão. E aí o que acontece é que na exposição o aparelho faz uma planigrafia. Mas isso não faz demorar mais o exame? Não, a compressão não, porque as grades são as mesmas, Quanto né? de radiação a mais tem? Como se fosse o dobro, mais ou menos. 2 mamografias em uma só. Exatamente. Tá.
Então, aí como é que todo mundo está contornando isso? Acho que é importante, né? Atualmente, até por uma curva de aprendizado, se você pega a turma da Noruega, o Scani, o pessoal está fazendo tudo, que a gente chama de combo, que é 2D real mais a tomossíntese. O que as empresas já oferecem? A 2D sintetizada. Então, a gente faria só a tomossíntese e o próprio equipamento reconstrói a 2D. Ele dá sintetizada. Aí a gente volta para o nível semelhante. Tá. Pegando esse gancho, então, e a mamografia com contraste? O que você tem para dizer para a gente? Não, eu acho que a mamografia com contraste é uma alternativa à ressonância. Não acredito que ela vá substituir, embora você pode dar uma briga em congresso de radiologia, mas não vai substituir, porque a gente tem mais informações na ressonância. Ela é o mesmo processo da ressonância. Eu vou injetar, iodo. Então, eu injeto contraste, vou fazer a captação, né? A gente tem sistemas de dual energy, ele faz a diferença entre o pré e o pós e vai dar para você as áreas de realce. Muito bem. Então, é muito bom. É mais barato que a ressonância, você não precisa de todo o espaço da ressonância. Que a análise da imagem é 2D ou 3D? A análise da imagem também pode ser por cortes 3D ou pode ser uma imagem 2D. Mas o que acaba acontecendo? Você precisa, nas clínicas, ter todo um aparato de ressuscitação, porque como é iodo, ela pode ter alergia. Ok, é pouco, porque a gente faz bastante tomo e observa, mas a clínica precisa estar habilitada para isso. Então, o que eu enxergo é que é um método ótimo, promissor, porém, por vários motivos, quer dizer, ele não vai substituir um site que tenha ressonância. Com a ressonância, além dos reais, você tem toda a informação anatômica, de comprometimento de músculo, de pele, que você não vai ter na mamografia com contraste. Gisele, a gente falou agora de várias modalidades radiológicas aí para rastreamento. Agora, e para segmento pós-operatório? Você poderia dar uma pincelada em todas elas, qual é melhor, qual não é, para um ignorante que nem eu que tem que fazer um segmento? Então, é bom que o onco pergunte isso, né? Porque é assim, qual que é o exame que o onco mais pede no pós-operatório? Ultrassom. E aí é uma catástrofe. Por quê? Porque a gente tem uma coisa que chama esteatonecrose. E aí você pega uma paciente oncológica, que faz um ultrassom que pega uma lesão que a gente chama de complexa, ela pira, sai um BIRADS 4, e aí a gente olha assim e fala, acho que isso é uma esteatonecrose. Então assim, o exame para mama operada, né, principalmente, que vai dar esteatonecrose, calcificação, é a mamografia, entendeu? Mas tem que se respeitar aquele tempo do próprio tecido se acomodar ali naquela situação. Então, eu diria, ultrassom é bom? Sim, mas a gente começa com uma mamografia e dá uma olhada, porque o ultrassom vai perturbar. Agora, a complementação com ultrassom para outras lesões é bacana. E a ressonância, ela tem um papel ótimo para a vigilância dessa paciente. Mas a gente não vai usar isso na prática se ela não tiver alguma suspeita, ou por exemplo, se ela fez uma cirurgia, ela tem risco, a mama é densa, quer dizer, a gente vai ter que equilibrar melhor essas coisas. Mas, para mim, é mamografia, né? Você começa com a mamografia, você consegue ter uma bela de uma noção. Depois tem alguns casos que a gente vê onde a mulher fez uma ressecção e colocou uma prótese. E aí os médicos passam a pedir automaticamente ressonância para essa mulher. Então, tem alguma lógica isso? Não. Pós-reconstrução, por exemplo, adenectomia com prótese, muita gente pede a ressonância e muito oncologista pede a ressonância para ver se sobrou glândula mamária, que muitos alegam isso. Não, ela vai mostrar, né? Mas eu consigo também ver se sobrou pela mamografia, né? Se sobrou glândula e tal. Então, não é isso. E outra, né? Que é outra encrenca. Se coloca o implante ou geralmente o expansor, e aí depois não se sabe se ele é compatível com ressonância. E fica aquela dúvida também. Então, mas eu acho o seguinte, a mamografia a gente consegue resolver a maior parte dos casos. E é barato, e a gente vai ver se tem tecido, vai ver se tem área de esteatonecrose, né? Se existe uma dúvida em relação ao acompanhamento de uma outra lesão, que já foi vista, ultrassom. Então, a ressonância aí, eu acho que ela vai fazer o papel, olha, eu acho que tem resto, eu quero ver a outra mama que eu não vi, né? E é engraçado, né, o time disso, porque ela vai para o masto e ele pede mamografia tal, trata.
Aí depois que tratou, tá tudo, aí vem a ressonância, que acha lesão adicional e a gente já não sabe se podia estar lá ou não. Então você acha que a ressonância, ela está inserida obrigatoriamente no workup pré-cirúrgico? Então, uma das indicações precisas da ressonância é estadiamento pré-operatório. Você recomenda isso? Que isso é bem polêmico. Isso é bem polêmico. Eu veja bem, eu vou dar uma resposta. Se você não for fazer no pré, na tua visão de radiologista, não faça no pós. É isso que eu recomendo. Porque as confusões é que começam aí. Porque ó, você fez todo o tratamento pré sem a ressonância e depois foi para o on que ele pediu. Aí a gente começa essa lesão, volta, entendeu? Então eu só acho isso. Agora, se você quer realmente estadiar bem, é o melhor método. Deixa eu te perguntar uma coisa, ainda nessa discussão. As mulheres que retiram ambas as mamas e fazem uma reconstrução com prótese ou retalho autólogo e preservou só pele, areola e mamilo, que tipo de rastreamento você, como radiologista, gosta de receber no teu laboratório o pedido? Você gosta que chegue uma paciente nessa situação com pedido de ressonância, ultrassom, mamografia, não sei se tem Então, a gente médico está falando que pede de masté. mastectomia com preservação de pele, Tá. areola e mamilo e colocação ou Tá. de prótese ou de... Porque o que eu percebo é que quando é retalho autólogo, a mamografia ela é inserida no controle pós porque comporta. Quando é prótese, a maioria não pede. Tem médico que não pede exame nenhum, simplesmente faz exame clínico. Existe uma controvérsia no segmento nessa categoria. O que você gosta de ver como pedido? Esse pedido veio bacana. Então, para essa paciente, a mamografia às vezes não tem tecido, ela não ajuda muito. Então, porque só vamos separar para ficar mais fácil. Então, para falar, mulher com adenectomia com prótese. Para essa situação, o que você acha que é ideal? Ela tem tecido. Ela tirou a glândula mamária, ela tem pele, areola e mamilo e prótese. Teoricamente, um pouco, supondo 5 a 8 milímetros embaixo da pele, ela deve ter. Então, eu vou falar para você. Todos os casos de recidiva, eu acabei pegando pelo ultrassom. A mamografia ela é difícil o posicionamento. Porque não comprime. Comprime, mas geralmente são mamas rígidas, endurecidas, entende? Então o posicionamento fica muito limitado. Então, a gente se questiona também como radiologista o valor daquele exame, entendeu? E eu falo para todos os casos que eu me lembro de recidiva que eu tive, a gente achou pelo ultrassom. A mamografia é difícil. Agora, se for uma paciente que tinha micro extensa, aí realmente, se eu for pensar numa recidiva em calcificação, eu tenho que pedir a mamografia. Essas pacientes, na ressonância, elas conseguem se inserir bem na bobina? Consegue. Consegue. E agora as pacientes com retalho autólogo, abdômen ou grande dorsal, por exemplo, aí essas pacientes comportam mamografia ou é o mesmo raciocínio? É mais fácil de fazer o exame, tá certo? Porque aí ela tem tecido, né? E ele é bastante didático pra gente. Aí, às vezes, o ultrassom é que fica mais difícil, fica mais monótono, mas ela comporta melhor. Mas Silvio, é assim, eu não sei mesmo do valor da mamografia. Eu me questiono mesmo, entendeu? E às vezes a gente, em 1000, pega um que ali ela viu alguma coisa, mas assim, em geral as recidivas que a gente pega, ou o clínico que a paciente que sentiu, nas bordas, em algum lugar. Clinicamente é detectável. Ou o ultrassom está fazendo o papel aí. Então, a tua resposta serve para mostrar que não existe um padrão. Não existe um padrão e veja, a gente recebe de tudo. Tem paciente que não pede nunca, médico que não pede nunca, tem paciente que sempre quer bilateral e a cliente fica questionando ali, né? Mas o que eu percebo é que o exame fica ruim, independente do lugar que ele é feito. Entendi. Tá. Uma pergunta um pouquinho fora disso aqui. Paciente cadeirante. Há 2 semanas atrás veio uma e eu não sabia para onde encaminhá-la, porque nem todas as máquinas conseguem. Mas a maioria pode descer. Desce até a altura. Então, por exemplo, eu trabalho agora com tomossíntese, ela desce bem, na altura da cadeira, tá? Agora, já vi lugar, mas a gente ajuda, né? Você tem que subir a cadeira. Sobe a cadeira ou ajuda um pouco essa paciente, mas dá para fazer. Dá para fazer. E, Gisele, uma situação prática também que gera controvérsia são as pacientes que têm fluxo papilar. Paciente com fluxo papilar suspeito. Perguntas difíceis. Qual que é a rotina de exame que você acha boa em termos de imagem? O que você fala, olha... Não, aí você entra nas pacientes sintomáticas, né? Ela tem uma queixa. Então, paciente fluxo, nódulo palpável, ultrassom.
aí é o papel, primeiro exame, ultrassom. Eu consigo rastrear, porque eu vou bem em região subareolar, vou tentar ver ducto. Consegue ver um nódulo Consigo ver ducto, se eu tiver, alteração. a gente faz esse diagnóstico. A mamografia, ela vai servir só para uma coisa, para eu afastar uma micro, um in situ, alguma coisa. E a ressonância? Então, aí a ressonância é demais, mas, porque o que vai acontecer? Ela pode não aparecer nada, pode ter um foquinho misturado com outro foquinho, eu não olhar. Agora, se ela aparece aquele ducto bem extenso, ela também tem o seu papel. Mas quando aparece, isso provavelmente no ultrassom você já viu. Então, assim, nesse caso, a minha predileção é um ultrassom bem feito. A gente consegue resolver. E tem mais uma situação também que está bastante discutida hoje, que é em relação ao exame ultrassonográfico axilar como análise do status axilar pré-cirúrgico. Não estou falando de paciente que vai para quimioterapia neoadjuvante. Não é esse o caso. Mas vou te dar uma situação, por exemplo, uma mulher que vai para uma cirurgia, ela poderia se encaixar no acusóide, ou seja, retirar só até 2 linfonodos, mas ela não é um perfil de tão bom prognóstico quanto dá no estudo do acusóide. Então, você, em vez de tirar só 2, se você faz uma boa análise da axila pelo ultrassom, você consegue predizer a possibilidade de ter mais linfonodos negativos. Como você vê essa tendência em trazer o ultrassom para essa análise eventual? Por exemplo, até em estudos mostrando, tem até estudos em andamento, onde não se disseca a axila conforme a análise do ultrassom e observa para ver o que acontece. Então, a gente tem a regra que o gold standard é a patologia, entendeu? Eu tenho critérios, dos 3 métodos, o que tem mais critério é o ultrassom, para avaliação de linfonodo, tá? E os meus critérios, eles vão desde um espessamento discreto até uma obliteração completa. Então, o que a gente vê, o linfonodo tem a camada cortical, que pra gente aparece escura, o centro ecogênico, que seria conteúdo ou gorduroso, e aí ele pode estar um pouquinho espessado. Ou até a obliteração. Quando o nódulo está obliterado, ele é fácil de ver, mas quando ele tem pequenos espessamentos, é como eu falo, a gente vai aumentar muito, né? Porque você vai dar um overdiagnóstico aí de patologia, você vai aumentar bastante. Então, é possível fazer, mas eu acho que a gente precisa de mais dados para poder... E o que a gente vai fazer? A gente vai biopsiar todos esses nódulos. Mais dados em relação àquilo que você vê. Se aquilo que você vê ou não, né? Porque eu já tive paciente com câncer que eu vi espessamento, biopsiei e veio só reacional. Entendeu? Então é a mesma coisa. É um sinal, mas ele não é um sinal que vai ser específico a ponto de não ter que fazer a correlação histológica. E no dia de hoje, que a gente tem colocado, por exemplo, em pacientes que vão para quimioterapia neoadjuvante e tem linfonodo axilar suspeito, hoje a tendência é se colocar um clipe de titânio dentro do linfonodo. Então, antigamente, só uma PAF, uma agulha fina no linfonodo era satisfatório. Hoje, isso virou uma biópsia de agulha grossa, porque muitas vezes você vai colocar. Do ponto de vista técnico, a biópsia de agulha grossa em axila, ela é sempre factível ou não? Como que é na tua prática? Não, ela é bem possível. Claro, né? Eu tô pegando linfonodos mais superficiais, tenho que tomar cuidado só com as estruturas vasculares, mas basicamente virou uma prática a gente fazer corte axila. Dá para fazer. Mantendo aí a linha da neoadjuvância, Gisele, fala um pouquinho para a gente do status atual de ressonância para controle de resposta pré-operatória, assim. Qual o grau de sensibilidade da ressonância atual em prever resposta patológica completa ou não? Bom, ele é uma das indicações precisas de ressonância, né, por todas as entidades. Ele vai dar de todos os métodos de imagem, é o que mais vai dar correlacionado com o anátomo patológico. O que acontece é que ele vem acompanhado de sub ou super, quer dizer, pode ter processo inflamatório que vai dizer que tem lesão e na verdade não tem. E às vezes, dependendo da histologia da lesão, também parece que sumiu e ela não tem. Então ele não é o gold standard, mas ele é um método melhor que a gente tem. A mamografia é ruim e o ultrassom também. Por quê? Porque a mamografia geralmente, aquilo vira uma fibrose, se é uma lesão especulada você não sabe, né, se ela tem viabilidade ou não.
E o ultrassom, ele também às vezes fica uma área heterogênea e aí você mede e não sabe. Então a ressonância, o procedimento para ele é injeção. Então a gente vai ver viabilidade, permeabilidade ali daquela lesão. Então o status é esse, é o que todo mundo pede. E a gente, além disso, pode usar, né, quem gosta de difusão, de outros métodos que consegue ver mobilidade de molécula. Então dá para ajudar. Acho que não. Bom, queria agradecer, Gisele. Foi ótimo. Eu que agradeço, espero que eu tenha ajudado, né? Sua praticidade foi bem, deixou bem claro, foi ótimo. Respondeu bem. Muito obrigado. Obrigada. Muito obrigado, Gisele.